Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Continuando a nossa aula, né, nós vamos para o ponto 2, critérios utilizados na escolha das provas. A gente já falou um pouquinho no primeiro ponto até sobre isso também, né? Mas vale ressaltar mais uma vez a natureza, né, dessas escolhas é baseado na consciência que o espírito já tem, né? Baseado na escolha, na natureza das suas faltas, na verdade, né? Então, muitas vezes se eu cometi, uma das coisas quando a gente começa a doutrina espírita, e mesmo muitas vezes as pessoas que vêm me perguntar, né, sobre por que desavenças, enfim, conhecer um pouco sobre a doutrina, uma das questões sempre é a dificuldade de relacionamentos familiares, né? Então, muitas vezes, a natureza dessas faltas, ela vem nisso, né? Eu muitas vezes ajudei determinado espírito na vida passada a cair, né? A ele falhar, né? Ele ficar estacionado, cometer erros, né? Gerar débitos para ele mesmo. Eu contribuí para esse processo, né? Muitas vezes posso ter contribuído de alguma maneira para que uma pessoa tenha tirado a própria vida, né? É claro que o espírito que faz isso, ele tem a maior responsabilidade, mas eu posso ser corresponsável com as minhas atitudes. Hum? E a partir disso, quando chego ao mundo espiritual, me dou conta, né, do tamanho do meu erro, do tamanho da gravidade da minha atitude. Então venho buscar uma correção dessas faltas. E por isso muitas vezes que os relacionamentos são difíceis, porque a gente tem já, né, a dificuldade com esse ente querido da vida passada, devido a esse erro que a gente cometeu com essa pessoa, e essa pessoa vai ter uma antipatia natural com a gente, né? Vai ter um sentimento, né, de frustração, de dor com a gente já desde o momento que a gente começa a conviver. E isso pode ser pai, mãe, irmão, né? Às vezes a gente vê dentro de uma família que há irmãos que se dão bens e há irmãos que não se dão bens, né? E às vezes também há aquele pai, aquela mãe que, apesar do filho fazer uma série de coisas, eles continuam, né, correndo atrás do filho, insistindo, dando a mão, lutando para que esse filho saia dessa situação, às vezes que é difícil, né? E isso também pode se caracterizar uma prova, né? Se eu ajudei esse meu filho da existência atual agora a falhar na vida passada, agora como busco, né, essa reparação como pai, como mãe, né, para que auxilie ele, tentando também quitar meus débitos passados. Uma das coisas importantes também que traz aqui é que aquilo que eu falei no primeiro vídeo, às vezes a gente imagina que não escolheria uma prova tão difícil, né, muitas vezes. Mas a gente escolhe justamente por isso, porque quando a gente chega ao mundo espiritual, e às vezes pode levar um processo longo ou médio tempo, ou às vezes já logo depois que a gente chega, depende de cada espírito, a gente toma consciência, às vezes, realmente do tamanho das bobagens que a gente faz, né? Então existe a culpa, o remorso, né? Existe uma questão aí também muito grande, porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente realmente observa o quanto é maravilhoso o mundo espiritual, muito mais do que a encarnação aqui na Terra, né? Então a gente vai fazer o possível para que o nosso processo de reencarnação se extingua, né? Que a gente possa, o mais rápido possível, que a gente possa ter essa liberdade de não precisar reencarnar ainda num planeta com tantas dificuldades como a Terra, né? Então a gente vai pedir provas duras para que aquele débito se sane logo também, né? E normalmente nós somos ansiosos. Então a gente não quer parcelar em muitas vezes como Deus permitiria, né? Muitas vezes a gente busca uma quitação de um débito grande numa vez só, né? E mesmo que muitas vezes orientado para que a gente não faça, porque vai ser provas duras, né? Muitas vezes a gente acaba caindo em falhas normalmente justamente por ter não que a gente não tenha capacidade de realizar aquela prova, porque se foi nos permitido vir com ela é porque a gente tem capacidade para resolver. Mas ela acaba se tornando grande, né? A gente tem que fazer esforço, né? Isso é uma coisa que todos nós sabemos, é que aqui quando encarnados a maioria de nós, né, ou a grande maioria de nós não gosta de fazer muitos esforços. Tem um ponto aqui que eu achei muito interessante relatar,
Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes remédio mais desagradável para se curar de pronto. De igual modo, o espírito pode às vezes enganar-se e escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então tem uma questão aqui que muitas vezes a espiritualidade superior, os mentores, né, eles até aceitem, né, que a gente escolha uma prova com grande dificuldade e com grande chance da gente falir, para que a gente aprenda, né, a ter humildade. Porque muitas vezes a gente coloca lá, eu quero isso porque eu quero resolver logo de uma vez, né? Aquela questão da própria ansiedade que a gente tem aqui, né? A gente não quer ir pelo caminho certo, a gente quer ir pelo caminho mais curto, mais rápido, né? Então muitas vezes eles nos permitem, né, vir com uma prova às vezes até acima da nossa capacidade, ou que pelo menos a gente tem realmente fazer muito esforço para vencer aquilo, para que a gente entenda que ainda somos espíritos falidos, né? Que ainda somos espíritos em evolução, que precisamos ter humildade, precisamos escolher as provas do nosso tamanho, né? Eu acho que essa questão assim de escolha de prova, né, gente? A gente tem que ter essa clareza, a clareza de que sim, não só por expiação, mas por escolha de provas, a gente escolhe às vezes coisas realmente duras, né? Coisas duras para que o espírito realmente evolua. Mas tenhamos sempre em mente uma coisa, que a grande evolução, ou realmente a evolução que nós vamos ter e vamos, né, nos tornar espíritos melhores e vamos dar um salto num patamar evolutivo, não vai ser pela dor, vai ser pelo amor, né? A dor, o que ela nos incube muitas vezes é o despertamento, é a abertura dos olhos, né, para enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então, nesse sentido é que a dor ajuda a evoluir. Mas o que vai fazer realmente a gente mudar de patamar é o amor, não a dor, né? Eu até quis falar sobre isso porque às vezes, a semana eu estava conversando com algumas pessoas falando sobre né, sobre a pandemia e uma série de outras situações. E as pessoas dizem, mas agora, né, tomara que as pessoas melhorem, porque com essa dor toda vai melhorar. Não é bem assim, né? Infelizmente não é. Muita gente acredita que sim, que vai acordar, né, para uma nova realidade. Mas a evolução realmente vai se dar quando a gente se der conta que o que a gente precisa fazer realmente é amar. Então a dor, ela nos traz talvez essa abertura de olhos, mas ela não vai nos trazer evolução no sentido de nos tornar pessoas melhores se nós não entendermos realmente que o que precisamos fazer é observar o amor, né? A caridade, né? A empatia, né? Pelas outras pessoas. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco continuamos com a terceira.